Desde cedo, José sabia que sua vida não seria como a dos outros. Enquanto seus irmãos trabalhavam entre o gado e as colinas de Canaã, ele caminhava sonhando com algo que nem ele compreendia direito. O vento balançava sua túnica colorida, presente do pai Jacó, como se o próprio céu anunciasse que o destino dele seria diferente. Mas o brilho dessa túnica também despertava algo sombrio: o ciúme. José era o filho preferido, e isso, aos olhos dos irmãos, era uma ferida aberta. Eles o observavam à distância, e em cada olhar nascia mais inveja, até que uma noite José sonhou. Sonhei que atávamos feixes no campo, e o meu feixe se levantava, e os vossos se inclinavam diante dele. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Você quer dizer que um dia vamos nos ajoelhar diante de você, é isso? Você realmente acha que vai mandar em nós? Que sonho é esse que tiveste, José? Por acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar diante de ti até o chão? José se calou por um instante, mas o brilho em seus olhos permanecia. Ele acreditava. Ele sentia que os sonhos eram reais. Dias depois, seu pai Jacó o chamou. José, vá ver como estão seus irmãos e o rebanho e traga-me notícias. Filho, tenha cuidado no caminho. E José partiu. Caminhou sob o sol ardente, entre campos dourados, sem saber que aquela viagem mudaria o curso da sua vida. O sonhador Mor está chegando. Vamos matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, falou: não derramem sangue, lancem-no apenas numa cova. E assim fizeram. José chegou com o sorriso inocente de quem trazia apenas boas intenções, mas foi agarrado, teve sua túnica arrancada e foi lançado numa cova escura e seca. O que vocês estão fazendo? E entre risadas distantes, nascia a primeira ferida de um propósito que ainda estava sendo forjado. Por que estão pelo fazendo próprio isso? Deus. Eu não fiz nada. O sol ardia sobre o deserto de Dotã. Você deveria ter visto o rosto dele. Essa foi ótima. Ele caiu direitinho. Aproveite o fundo do poço, sonhador. Ninguém vai te ouvir aqui embaixo. Rúben, me tira daqui! Ele não pode porque ele foi embora. Até que, ao longe, uma caravana se aproximou. Camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, vindos de Gileade, marchando em direção ao Egito. Judá observou e teve uma ideia sombria. Que ganharemos se o matarmos? Vamos vendê-lo. É nosso irmão, afinal. E assim o destino de José foi trocado por 20 moedas de prata. Mãos estrangeiras o puxaram da cova. Seus olhos, ainda cheios de lágrimas, refletiam o sol e a confusão. Ele não entendia. Por que seus próprios irmãos o traíam? Por que o amor do pai agora era motivo de ódio? Enquanto os mercadores o levavam acorrentado, José olhou para trás uma última vez. Viu seus irmãos ao longe. Alguns viravam o rosto, outros fingiam indiferença. Rúben, ao retornar e não encontrar o jovem na cova, rasgou as vestes e gritou de desespero. O que é que eu vou fazer agora? Mas já era tarde. José desaparecia no horizonte, levado por estrangeiros. Os irmãos mataram um cabrito e tingiram a túnica colorida com sangue. Enviaram-na ao pai, dizendo: achamos isto, reconhece, pai. É a túnica do teu filho? É a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José, meu filho, foi despedaçado.
rasgou suas vestes e se cobriu com pano de saco. A casa inteira se encheu de lamento. E enquanto Jacó chorava sem consolo, acreditando que José estava morto, o jovem filho dos sonhos era levado para o Egito. Correntes nos pés, mas fé no coração. O mesmo Deus que lhe dera sonhos, agora o conduzia a um novo destino. Um caminho de dor, sim, mas também de glória. A caravana atravessou o deserto até chegar ao Egito, um império de poder, ouro e escravidão. Os muros eram altos, as praças cheias de soldados, e o som das trombetas ecoava entre os templos. No meio da multidão, caminhava José, um jovem hebreu acorrentado, vendido como mercadoria. Seus olhos observavam tudo com espanto e dor. Mas mesmo naquela terra estranha, seu coração permanecia ligado ao Deus de seus pais. Os mercadores o venderam a Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda. Potifar era um homem de autoridade, temido e respeitado. José, ainda ferido pela traição dos irmãos, decidiu servir com o que lhe restava, fé e obediência. E algo começou a mudar. Tudo o que ele tocava prosperava. Os servos notavam. Potifar percebia. O hebreu possuía algo diferente. Uma presença que não vinha deste mundo. Com o tempo, José ganhou a confiança de Potifar. Tornou-se o administrador de toda a sua casa. Nenhum servo era tão fiel, nenhum olhar tão puro. Enquanto o Egito seguia seus rituais e falsos deuses, José permanecia fiel ao Deus invisível. E isso o fazia brilhar. Mas no meio de tanta honra, uma sombra se aproximava. A esposa de Potifar passou a observá-lo. Primeiro, em silêncio. Depois, com desejo. José era belo, íntegro, e o brilho de sua pureza despertava nela uma tentação José, perigosa. venha cá. O que você está fazendo sozinho neste quarto? O Senhor me confiou esta casa, e eu quero ser digno disso. Ela insistiu, várias vezes, mas José resistia todos os dias com a força de quem teme o Eterno. Um dia, quando todos haviam saído, ela se aproximou dele. O silêncio do palácio parecia prender o ar. José, todos saíram. Venha cá. Senhora, o que deseja? Venha mais perto. A noite está apenas começando. Não. Meu Senhor confiou tudo em minhas mãos. Ele só não me deu a senhora. Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Deita-te comigo. A túnica ficou nas mãos dela e o grito ecoou pelo palácio. Hebreu, ele tentou me violentar. Os servos correram. Potifar veio furioso e, sem ouvir defesa, lançou José na prisão. Mesmo traído, acusado injustamente e esquecido pelos homens, o Senhor continuava com ele, e dentro das sombras da prisão começava o capítulo mais profundo da sua preparação, pois antes de Deus colocá-lo no trono, precisava moldar seu coração no deserto da injustiça. O tempo passava, e José, com humildade e fé, conquistava o respeito do carcereiro. Logo foi posto sobre todos os presos, porque tudo o que fazia prosperava. Numa noite, 2 homens foram lançados na mesma prisão, o copeiro e o padeiro do faraó. O que aconteceu com vocês? Por que estão tão abatidos hoje? Tivemos um sonho, mas não tem ninguém aqui que consiga dizer o que significa. Interpretações pertencem a Deus. Me contem o sonho. O copeiro contou primeiro. No meu sonho, eu vi uma videira com 3 ramos. Ela brotava, florescia e dava uvas maduras. Eu tinha o copo do faraó na mão. Espremi as uvas e entreguei o copo a ele. Os 3 ramos são 3 dias.
Em 3 dias o faraó vai te chamar de volta e te devolver o cargo. Você vai servir o copo ao rei novamente, como fazia antes. Mas, por favor, quando tudo isso acontecer, lembrem-se de mim. Fala de mim ao faraó, para que eu possa sair desse lugar. Fui trazido à força da terra dos hebreus e não fiz nada para estar aqui. O padeiro, animado, contou o seu. No meu sonho havia 3 cestos de pão sobre a minha cabeça, e no de cima havia vários tipos de comida para o faraó. Mas as aves vinham e comiam o que estava no cesto. Os 3 cestos também são 3 dias. Em 3 dias o faraó vai mandar te buscar, mas vai te condenar. E o seu corpo será pendurado, e os pássaros comerão sua carne. 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como José dissera. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado. Mas o copeiro esqueceu de José. O jovem permaneceu ali mais 2 anos esperando, orando, acreditando. O mundo o havia esquecido, mas Deus nunca. Porque mesmo preso, José estava sendo preparado. E o tempo da sua libertação se aproximava como o amanhecer depois da noite mais escura. Em uma noite no palácio, o faraó, o homem mais poderoso da terra, teve um sonho. 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as primeiras. Depois, ele sonhou novamente. 7 espigas cheias e boas eram engolidas por 7 espigas queimadas e vazias. Ao despertar, o rei estava perturbado. Nenhum mago, nenhum sábio do Egito conseguia interpretar o mistério. Então o copeiro, aquele que um dia estivera com José na prisão, se lembrou. Hoje me recordo do que fiz de errado. E contou sobre o hebreu, que revelava sonhos com precisão divina. Faraó mandou chamá-lo. José foi trazido às pressas. Levante-se, mude agora. Raspou-se, trocou de vestes e se apresentou diante do trono dourado. O rei o observou e disse: Eu soube que você pode interpretar sonhos. Eu não tenho o poder de revelar sonhos, mas Deus dará ao faraó a resposta certa. O silêncio tomou o salão. O faraó contou seus sonhos. José ouviu atentamente e com voz firme declarou: Os 2 sonhos são um, ó rei. Deus mostrou ao faraó o que está para acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias. São 7 anos de fartura em toda a terra do Egito. Mas 7 anos de fome virão mais tarde, tão severos que a abundância será esquecida. E o sonho se repetiu porque Deus decidiu, e apressará o que determinou. Portanto, escolha um homem sábio para administrar o Egito e armazene comida. O rei se levantou, impressionado. Por acaso encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então, diante de todos, o faraó tirou o anel de seu dedo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com linho fino, pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir em sua segunda carruagem. As trombetas soaram e as multidões gritaram: Ajoelhai-vos, José é o governador de todo o Egito. E assim, o jovem hebreu que fora vendido como escravo, tornou-se o segundo homem mais poderoso da terra. Eu sou Faraó,
Mas, de hoje em diante, sem a sua permissão, ninguém moverá uma mão ou um pé em toda a terra do Egito. Teu nome será Zafenate-Paneia, pois Deus fala através de ti e dá vida ao que estava perdido. E Faraó deu a José por esposa a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os anos de fartura chegaram, e o Egito prosperou sob a sabedoria de José. Os celeiros se encheram como montanhas de ouro, mas conforme o tempo passou, o vento mudou. A fome começou a se espalhar como sombra sobre as terras. Desde Canaã até as fronteiras do Egito, o povo clamava por alimento. E foi então que Jacó ouviu dizer que havia trigo no Egito. Eu ouvi que há trigo no Egito. Meus filhos, desçam agora, comprem comida para que possamos viver. Quando os irmãos de José chegaram, entraram entre multidões de estrangeiros, rostos cobertos de poeira, passos cansados. E ali, diante do trono do governador, eles se curvaram profundamente. José olhou, e o tempo pareceu parar. Eram eles, os mesmos que um dia o venderam. Seus corações batiam diante de quem agora governava a nação mais poderosa da terra, sem saber quem ele era. O olhar de José se encheu de lembranças. O poço escuro, o desespero, o preço da traição. Mas ele conteve as lágrimas e falou com voz firme através de um intérprete. De onde vindes? Eles responderam, da terra de Canaã, para comprar alimento. José os reconheceu, mas se fez estranho diante deles. Acusou-os de serem espiões, testando seus corações. Durante dias observou cada palavra, cada gesto, e quando ouviu que seu pai ainda vivia e que havia um irmão mais novo, Benjamim, o coração de José se abalou. Mandou que o trouxessem. Não, Benjamim não vai. Já perdi José. E se algo acontecer a ele, meu coração não vai suportar outra perda. Pai, se o menino não for, o homem não vai nos ouvir. Eu te dou minha palavra. Eu cuidarei dele como a minha própria vida. E ao ver Benjamim, seu próprio sangue, o menino que não vivera o mesmo sofrimento, José precisou sair da sala para chorar. Lágrimas que ficaram guardadas por anos, agora transbordavam. Mas ele ainda não podia revelar quem era. Colocou à prova seus irmãos mais uma vez, escondendo seu cálice na bagagem de Benjamim. Quando os guardas o encontraram, todos caíram em desespero. Meu senhor, imploro, não tire meu irmão de mim. Leve-me no lugar dele, pois nosso pai não suportaria mais esta dor. E foi ali, naquele gesto de amor, que José não suportou mais. Ele mandou todos saírem, e chorando tão alto que o palácio inteiro ouviu, disse: Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Não tenham medo, não se atormentem por causa do que fizeram. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar vidas. Eu vivi tudo isso para que hoje estivéssemos aqui. O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. O passado foi curado ali, onde o perdão venceu o ódio, e o amor cumpriu o sonho que Deus havia prometido. O Egito se tornara o refúgio do mundo. Povos de todas as nações vinham buscar alimento, e José, o governador, se tornara o braço forte de Faraó. Mas dentro dele ainda havia um coração de filho, um coração que batia com saudade de casa. Depois que se revelou aos irmãos, José enviou carroças, presentes e provisões. Depressa, digam ao meu pai, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha logo e não demore. Habitarás perto de mim na terra de Gósen, e nunca mais te faltará pão. Mas pai, nós vimos com nossos próprios olhos. Ele nos enviou de volta para você. Eu não posso acreditar. Meu filho ainda está vivo. E quando viu as carroças que José enviara, o coração de Jacó reviveu. É o suficiente. Meu José vive.
partirei agora. Não morrerei sem vê-lo. Caravanas avançavam sob o sol ardente, e o coração de um pai batia mais forte a cada passo. E quando chegou a Gósen, José subiu em sua carruagem real. O vento agitava sua túnica egípcia, mas seu olhar era o mesmo daquele jovem sonhador de Canaã. É verdade. E então, o momento chegou. Eu vou ver meu pai Jacó. Ele ainda vive. Pai, é você. Meu José. Pensei que nunca mais o veria. Eu não posso acreditar que você está aqui. Deus foi bom para nós, meu filho. E assim, o sonho que nasceu no coração de um jovem pastor se cumpriu diante de todos. José, o escravo esquecido, tornou-se governador e salvador de sua família. Em Ramessés, o melhor da terra, Jacó e seus filhos encontraram descanso. Peguem, crianças. Há o suficiente para todos. Que bom, estou com fome. José olhou para o horizonte e sentiu o vento da paz, onde antes havia dor. O menino sonhador agora era um homem guiado por propósito. E assim termina a história de José, aquele que transformou a traição em vitória, o choro em colheita e o deserto em promessa. Porque quando Deus está em uma história, até a dor se torna caminho para o sonho se cumprir.